Olha, pensar no orçamento de um país inteiro é uma coisa gigantesca, né? É muito, mas muito dinheiro, o nosso dinheiro, e para garantir que tudo funcione direitinho, precisa ter um manual de regras, um bem claro. E é exatamente esse manual que a gente vai abrir hoje para entender como o Brasil planeja e, claro, como controla seus gastos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se evita que um governo gaste mais do que arrecada, gerando dívidas e, eventualmente, crises? Precisa ter um sistema, uma lei, que coloque ordem na casa. E no Brasil, essa resposta tem nome e sobrenome: Lei de Responsabilidade Fiscal, ou, como todo mundo conhece, a LRF. Pode pensar nela como a espinha dorsal que sustenta toda a gestão do dinheiro público por aqui. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. A gente vai começar entendendo a base da LRF. Depois vamos ver a pirâmide das leis do orçamento. Aí a gente foca na peça-chave, que é a LDO. Vê como a lei lida com a arrecadação na vida real, conhece o tal do freio de emergência e, no fim, a gente amarra tudo vendo o impacto disso no nosso dia a dia. Então, vamos começar pela fundação de tudo. Antes da LRF, a gestão financeira pública era, digamos, bem mais solta. A lei chegou para virar essa chave, para criar um novo paradigma, estabelecendo limites, controles e, o mais importante, a necessidade de planejar. Essa citação, olha, ela resume perfeitamente a lógica da LRF. É uma inversão total do pensamento comum. Porque, em vez de fazer aquela lista de desejos de tudo que se quer gastar para só depois sair correndo atrás do dinheiro, a LRF obriga o governo a fazer o exato oposto. Primeiro, vamos ver quanto a gente estima arrecadar. Mas assim, com os pés no chão, de forma bem realista. E só depois, com base nisso, é que se define o tamanho da despesa. É aquela diferença básica, né, entre gastar o que se tem e gastar o que se gostaria de ter. Certo. Mas como é que esse planejamento acontece na prática? Bom, a LRF organiza tudo numa espécie de pirâmide, com 3 leis que se conectam e que dependem uma da outra. Lá no topo da pirâmide, a gente tem o PPA, que é o Plano Estratégico de Médio Prazo, definindo as grandes metas para 4 anos. Aí no meio vem a LDO, que é a Lei Tática, a que funciona todo ano. E na base, a LOA, que é o orçamento operacional mesmo, o detalhe de onde cada centavo vai ser gasto naquele ano. O ponto-chave aqui, a peça que conecta tudo, é a LDO. Ela funciona como uma grande tradutora. Ela pega aquelas visões mais amplas do PPA e transforma em diretrizes, em regras claras, para que a LOA, o orçamento do ano seguinte, seja construído de forma alinhada e responsável. Sem a LDO, a estratégia e a operação ficariam totalmente desconectadas. Agora sim, vamos mergulhar na LDO. É nela que a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe algumas das suas exigências mais pesadas e mais importantes. É o verdadeiro motor do planejamento fiscal. O artigo 4º da LRF exige que a LDO venha com 2 documentos que são fundamentais. Pensa neles como o plano principal e o plano de backup. O anexo de metas fiscais, o AMF, é o plano otimista. E é ali que o governo coloca no papel suas metas de arrecadação e de gastos. Já o anexo de riscos fiscais, o ARF, é o plano IC. É o plano de contingência, sabe? Para caso alguma coisa der errado. Ele lista os perigos no horizonte, tipo uma crise econômica ou grandes processos na justiça, e já diz o que vai ser feito para enfrentar esses problemas. E uma das métricas mais importantes que aparecem lá no anexo de metas é o tal do resultado primário. Tenta pensar nele como o balanço da operação principal do governo. Ele basicamente compara o que se arrecada com o que se gasta no dia a dia, saúde, educação, segurança, só que deixando de fora as despesas com juros da dívida. É isso que mostra se a operação central do governo está dando lucro ou prejuízo. Mas a gente sabe que um plano é só um plano, né? A LRF sabe disso também. E é por isso que ela cria regras bem rígidas para garantir que o orçamento seja baseado em projeções realistas e não em uma lista de desejos. Os artigos 11 e 12 da LRF são bem diretos nisso. Não dá para simplesmente chutar um valor de quanto se vai arrecadar. É preciso mostrar a memória de cálculo, ser transparente e seguir regras bem específicas, como, por exemplo, o tratamento especial que é dado para a receita que vem de privatizações. E aqui tem um ponto importantíssimo. A LRF proíbe que o dinheiro da venda de uma estatal seja usado para pagar a despesa do dia a dia, como salários. Esse tipo de receita só pode ser usado para investimento, para construir algo novo. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. É como se a gente não pudesse vender as joias da família para pagar a conta de luz. Fazer isso até resolveria o problema hoje. Mas e amanhã?
As futuras gerações ficariam com menos patrimônio, com menos recursos. Tá, mas e se mesmo com todo o planejamento, a realidade for mais dura? E se a arrecadação ficar abaixo do que era esperado? A LRF também pensou nisso. Ela tem um mecanismo para esses momentos, um verdadeiro freio de emergência. A pergunta é essa: o que impede o governo de continuar gastando como se nada tivesse acontecido, afundando as contas públicas? A resposta está num dos dispositivos mais importantes da lei. E esse mecanismo é a chamada limitação de empenho. Empenho, para simplificar, é quando o governo reserva formalmente o dinheiro para um gasto. Então, limitar o empenho é, literalmente, fechar torneira. Quando o painel de controle acende a luz vermelha, mostrando que a receita está caindo, a lei obriga o governo a pisar no freio e a reduzir as despesas que já estavam autorizadas. O artigo 9º da LRF detalha como isso funciona. Basicamente, a cada 2 meses, o governo tem que verificar se a arrecadação está dentro do previsto. Se não estiver, um corte de despesas é acionado na hora. O tamanho desse corte tem que ser proporcional ao tamanho do rombo na receita. E quem define exatamente o que pode ser cortado? A LDO, mais uma vez, mostrando como ela é central em todo esse processo. Bom, chegando ao final, é fundamental a gente conectar todos esses pontos. Porque essas regras todas, que parecem tão técnicas, não são só burocracia. Elas têm um impacto profundo e muito direto na vida de todo mundo. O objetivo final de toda essa estrutura da LRF é um só: previsibilidade. Ao forçar um planejamento cuidadoso, a lei tenta garantir que o Estado tenha condições de honrar seus compromissos, de manter os hospitais funcionando, as escolas abertas, criando um ambiente de estabilidade, tanto econômica quanto social. No final das contas, essa jornada toda mostra que responsabilidade fiscal é muito mais do que só planilhas e números. É uma tentativa de construir um futuro com menos solavancos, mais previsível. Mas fica a reflexão. Será que essa estrutura, que às vezes é bem rígida, consegue sempre responder com a agilidade que a gente precisa diante de crises que não foram previstas nem no mais pessimista dos planos?